pessoal? Então a gente elegeu algumas e se tiver alguém que quiser levantar alguma outra, fique muito à vontade e tal, mas a ideia agora é a gente dar uma passada nessas que a gente elegeu como prioritárias e começar ouvindo quem sobe, desce, debulha a opinião, faz o serviço árduo, que é o seu Jaiso, doutor Jaiso. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaison Delis Rosa. Eu sou extrativista de pinhão e agricultor agroecológico do município de Painel. Ele recebeu o título ano passado de capital catarinense do pinhão, sendo um dos maiores produtores de pinhão dentro do estado de Santa Catarina. Eu trabalho com extrativismo há mais de 30 anos, subindo nos araucária e outro tipo também de extrativismo. Hoje estou exclusivamente trabalhando mais com o extrativismo do pinhão, da floresta, mais é o pinhão. E trabalho com produto agroecológico, faço entrega para o PA e para o PENAI, são duas entregas que eu faço que é o meu dia a dia, e durante a safra eu trabalho no extrativismo. O pinhão ele vem sofrendo baixa nos tiradores de pinhão, que o pessoal usa dizer aqui na nossa comunidade. Ele tem muito pouca gente tirando o pinhão, que os pinheiros estão ficando muito altos, está ficando um serviço muito arriscado para o extrativista. Aí nós estamos tentando trabalhar umas políticas públicas para conseguir um pinheiro de enxertia, seria um pinheiro um pouco mais baixo, um pouco mais fácil também a tirada do pinhão. E as políticas públicas também para processar esse pinhão, para parar de vender ele in natura e começar a vender ele processado. Aí seria farinha de pinhão, nós estamos desenvolvendo café de pinhão, que amanhã vai ser apresentado aqui na comunidade de Cruzeiro já, que já fizemos experimentos. Eu acho que as políticas públicas aqui que o Natal está falando são importantes para os agricultores, porque se não tiver política pública e auxílio do governo, provavelmente que essa categoria de extrativista e agricultura familiar ele vai diminuindo, ele vai acabando, ele vai minguando. E eu calculo que no futuro, se não tiver um incentivo, aí uns 30 anos, aí não vai ter mais, eu acho que extrativista de pinhão na nossa região. E aí a importância de a gente vir para esse espaço. Né? É fundamental o contato e a opinião dos representantes da agricultura familiar, organizados, sindicatos rurais, associações, cooperativas, as associações de sociedade civil que estão promovendo esse debate. Aproveito para parabenizar pelo espaço e agradecer pelo convite. A importância de a gente ter esse momento de diálogo para ouvir. E eu fico aqui já com compromisso, com o papel de retornar e fazer ressoar essas vozes aqui, e essas opiniões aqui, para dentro do Ministério. E essa é a missão que a gente tem que assumir, cumprindo esse papel. Quem garante, de fato, na prática, quem garante a conservação dos biomas, os remanescentes de biomas que ainda existem, e aqui é um exemplo muito claro disso, da floresta araucária, é onde tem resistência de comunidades tradicionais, de povos da floresta, de agricultores familiares. E ao estarem ali resistindo pelo direito de existirem enquanto tradição, mantém esses biomas conservados. Nós temos 85 sistemas, já com essa designação CIPAM, espalhados em 25 países. Tá? E anualmente, novas propostas. Eu vou passar então bem rápido aqui. Tá. Você tem como exemplos o do Ministério Público Federal, e aí também respondendo um pouco, qual a importância desse reconhecimento, né? Se eu vou lá enquanto comunidade, registro o meu sistema agrícola tradicional, a minha comunidade tradicional, dentro do mapeamento do Ministério Público, eu dou uma camada a mais, que era o que o João estava falando, de proteção. Né? Eu já estou no cenário do Ministério Público Federal, é um apoio. Né? Antes de mais nada, é uma iniciativa de trabalho conjunto entre dois órgãos ambientais aqui do sul do Brasil, né, entre o órgão de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, entre o IMA, né, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, e a SEMA. É a primeira vez que a gente trabalha em conjunto. Esse plano de ação territorial, ele, antes de mais nada, é um esforço participativo multi-institucional de várias entidades públicas e privadas e do terceiro setor. Envolve centenas de pessoas que estão colaborando quase 6 anos já com essa estruturação de uma ou várias políticas públicas que se decorrem desse trabalho que a gente vem fazendo. O projeto que nos ampara para a gente avançar nesse planejamento é o projeto Proespécie, né? Que é parte da Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção. Como é que isso se aborda num projeto, né? Esse projeto Proespécies, ele
ele oportunizou que 14 estados da federação trabalhassem com planejamento para conservação, junto com o Ministério do Meio Ambiente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, o ICMBio, né? E o IBAMA também, para trabalhar vários temas, incluindo fiscalização, né? Combate a desmatamento e outras pressões sobre o ambiente natural, extrativismo ilegal, predatório, nada a ver com isso que a gente está falando aqui hoje, né? Existem extrativismos e exploração ilegal. São coisas completamente distintas, né? E às vezes as tecnologias se misturam um pouco, assim. Um tema central muito importante que é controle de espécies exóticas invasoras. Não sei se dizendo assim é uma coisa muito própria para todo mundo, mas o javali é um problema na vida de todo mundo. Está aqui, né? Existem muitas espécies de plantas e animais que já são problemas econômicos e ambientais muito sérios, então também é um dos eixos desse grande projeto. Para mim, né, essa questão teria que estar na pauta da ordem do dia da política pública. Você chega, né, perto da construção da política pública e não consegue implementar porque você não tem as ferramentas. Plano, fundo, gestão. São 3 ferramentas que toda a política tem que ter. A gente não tem recursos. O recurso não chega. Esse projeto do MDA é um projeto de R$1.200.000, foi depositado na conta do consórcio dia 27 de março, é um projeto que a gente vem tramitando desde 2019, com a ajuda de várias pessoas, várias instituições que não dá tempo de nominar aqui. Esse projeto prevê, nos 10 municípios maiores produtores de pinhão aqui da região serrana, a assistência, né, numa perspectiva de educação popular, não de assistência técnica tradicional, a 75 propriedades que vão desenvolver oficinas para o manejo do sistema do pinhão e produzir um plano de manejo para a araucária. Por quê? Porque tanto o Código Florestal quanto a Lei da Mata Atlântica falam que é possível tratar diferente, mas você tem que ter um plano de manejo. Então, assim, eu só quero encerrar minha contribuição por hora aqui dizendo que é importante a gente falar, mas tem que ecoar isso, né, que o bioma Mata Atlântica precisa de um fundo, né, que não existe só um bioma no país chamado Amazônia, né, que os fundos estaduais, federais, têm um mecanismo para repassar de fundo a fundo, isso está registrado. E aí você criar um mecanismo de gestão territorial para esse recurso. Bem, gente, para quem chegou talvez um pouco depois, nós tínhamos iniciado de manhã, né? Mas eu vou cantar uma que fala da agricultura familiar, que fala dessa vida no campo. Essa sim é composição minha e do Elisandro, companheiro de caminhada lá do Paraná, que diz assim, ó. Quando amanhece a esperança se renova, vejo o sol brilhando lindo na montanha, a passarada canta alegre lá na mata, e no quintal a bicharada se assanha. Chegou a hora de afiar a minha enxada, ir lá pra roça, cultivar a plantação. Com alegria eu trabalho com a família, no dia a dia partilhando o mesmo pão. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Então vamos começar com essas 3 pessoas, e daí depois a gente vai... A gente tô com alguns colegas também aqui do Rio Grande do Sul e tem o pessoal também de Santa Catarina, ali do IMA, trabalhando com uma iniciativa muito interessante dentro desse território do PAT, que são as redes, as trilhas de longo curso. É um programa do governo federal, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, que tem como proposta incentivar o turismo de natureza, o turismo de experiências em trilhas de longo curso que buscam conectar atrativos naturais, unidades de conservação, áreas importantes para a conservação, e com isso trazer desenvolvimento local, desenvolvimento regional
através do elemento da conservação da biodiversidade e das experiências do rural, né? Então, é um programa do governo federal com governos estaduais e municipais. Aqui na região a gente tem o Caminho das Araucárias, que é essa marca aqui. Cada trilha tem sua pegadinha, que é uma trilha que sai de Canela, percorre toda a borda dos cânions, ali Cambará, São José dos Ausentes, Bom Jardim da Serra, e vai terminar entre aspas, mas ele vai até o Parque Nacional do São Joaquim, em Santa Catarina. Então envolve esses dois estados. Mas aonde que está o recurso para essa política pública, né? A gente tem um caso assim, tipo, bem emblemático esse ano, né, que não sei como é que foi aqui, mas no Paraná a gente tinha 120 cooperativas inscritas no PAA da Conab. Só passou 20 projetos. Você teve 3, 4 vezes o valor ali né? E aí, assim, eu acredito que aqui deve estar numa situação parecida, né? Atualmente eu estou fazendo um estudo sobre o custo da produção, seria da extração e conversão do pinhão aqui na região. Para que o agricultor possa se manter no campo, para que o filho dele possa se manter no campo, tem que ter algo chamado resultado econômico, né? E tudo isso começa por entender quanto se gasta, né, para produzir 1 quilo de pinhão. E é isso a minha problemática, né? Entender quanto que é esse custo para a gente poder avaliar se a própria PGPM hoje está pagando de maneira adequada, se o mercado está precificando de maneira adequada, né? Porque a gente vê muitos comentários do mercado como um todo que se não tem custo para produzir 1 quilo de pinhão. E, inclusive, nas minhas próprias entrevistas, eu ouvi muito dos próprios produtores falando que não tem custo, né? Mas quando a gente fala no tempo envolvido, no nível tecnológico que já se tem hoje nas próprias propriedades rurais, tem um custo embarcado envolvido, né? E, de certa forma, o meu trabalho justamente traz essa provocação. Eu falei da PGPM, na Política de Garantia de Preço Mínimo, né? Então, como já foi citado na parte da manhã, e também alguns dos palestrantes da tarde falaram, né? O pinhão é um produto que está incluído, né, na Política de Garantia de Preço Mínimo da biodiversidade, e os agricultores e extratores têm direito, né, a receber aí um subsídio, né, se caso o pinhão que eles venderem não esteja dentro desse preço determinado pela Conab, né? A PGPM é uma política pública que está à disposição de todos os agricultores, porém precisa todo um envolvimento nesse sentido, né? E o que a gente tem observado é que hoje nós temos 1 milhão e 200 mil contratos, né, de crédito agrícola no contexto nacional, onde nós temos aí quase 4,5 milhões de propriedades agrícolas, sem contar que em muitos casos você tem 1, 2, 3 ou até 4 contratos, né, em uma única propriedade, ou seja, o número de famílias tem sido decrescente ao longo dos anos, mesmo que o volume de recursos tenha se ampliado. Então, o extrativismo do açaí, da castanha, do cupuaçu, eu tenho tentado nos últimos anos ir pelo menos uma vez ao ano a convite no Pará, conhecer as comunidades, e eu vejo que muitos dos anseios nossos são também anseios desse povo ribeirinho, e eu entendo que eles também já conseguiram avançar muito. Ano passado nós apresentamos sobre o pinhão e eles ficaram maravilhados, eles não conheciam. Então eu acho que vale muito a pena a gente tentar essa aproximação, inclusive das associações, dos cooperativados e tudo mais. Outra coisa que me parece que está ao nosso alcance bem imediato, que é essa questão da invisibilidade. A invisibilidade é na economia que acontece a invisibilidade, né? Se você não tira a nota do produto que você vende, acabou tudo, né? Então eu penso que os secretários municipais de agricultura têm um papel decisivo nessa confusão aí, né? Eles têm que ter política de estimular as pessoas a tirar nota. Mas eu não vi ninguém falando de plantar pinhão. Acho que aquilo que o Jason falou de fazer enxerto na propriedade, não de comprar muda enxertada, que eu não sei quanto é que vai dar e quando vai dar, mas fazer na propriedade pode ser interessante. Mas mesmo assim, me parece que cada vez eu escuto uma história de gente cortando araucária e demandando o corte de araucária, de todo tipo. E aí a minha projeção, e aí pode ser por ignorância minha, pode ser dificuldade de encontrar informação consistente sobre isso, é que o sistema vai entrar em colapso daqui a pouco. Gostaria muito de estar errado no meu ponto de vista. Bom, respondendo o Fábio, o maquinário é importante, sim.
Eu, antigamente, quando não tinha máquina de espécie nenhuma para catar, eu tinha 12, 15 anos, eu empreitava com os vizinhos para catar pinhão. Eu consigo catar no chão ou numa mesa em cima, eu conseguiria catar 3 sacos por dia, eu sozinho, catando num balde, separando a falha do pinhão, 3 sacos. Depois veio a máquina, que é uma peneira, que ela só separa um pouco, um sistema mais simples, um pouco assim. Consegue catar 25 sacos por dia. Nossa. 1 ou 2 pessoas, vamos dizer assim. Hoje essa máquina que debulha, se você tiver uma equipe com 3 pessoas nela, 3 ou 4, vamos dizer assim, você consegue catar 50 sacos por dia. A respeito de nota, né? Qual é o meu benefício em eu tirar a nota do pinhão? Hoje eu pergunto, eu tenho um seguro pinhão? Tipo, dá um granizo, dá um vendaval, quebrou todos os galhos do meu pinheiro. Alguém vai me pagar isso? Não, se eu tiver um labor de soja, provavelmente que vai ter um proagro, que vai custear o custo. E que nem aconteceu lá na nossa propriedade, que já deu vendaval de arrancar quase todos os araucárias. O que eu recebi? Não pode nem tirar, não posso. Agora o IMA até liberou esse ano ali, porque foi muito grande, acho que em 2020. Conseguiram uma liberação para usar esses araucárias que caiu para fim de fazer madeira ainda, né? Já foi um grande avanço, porque tempos atrás caía 1 ou 2 araucárias e apodrecia lá, porque você não podia nem fazer esse manejo. Então, se você não tem incentivo nenhum, tirar nota para quê? Para que eu vou fazer uma nota de pinhão? Se eu não tenho seguro nenhum, não tenho garantia nenhuma daquele meu produto, não tem garantia. A garantia é eu ter que tirar e vender. Temos que plantar em pinheiro. Mas agora me diga, na minha propriedade, aonde que eu vou plantar? Eu já não tenho mais espaço para plantar na minha propriedade. Tem muitos que já fizeram manejo no passado. O nosso lado ainda tem muita araucária, então eu não tenho onde plantar. A estimativa minha, mais ou menos assim, passa de 100 mil seria um pinheiro macho, que ele não produz pinho. Então eu teria que fazer esse manejo, teria que tirar o pinheiro macho e colocar um pinheiro fêmea para aumentar a minha produção e favorecer. Só que se demorar muito, é como eu falei, meu guri está com 6 anos. Se eu plantar um pinheiro hoje, ele vai levar mais 8 anos para produzir. Com 8, então, provavelmente meu guri teria com 15, 16 anos. Teria bem na hora de começar esse extrativismo do pinhão. Então, se demorar muito, quando eu plantar daqui mais 10 anos, vamos dizer assim, ele já estará com 30 e de repente já não está mais ali naquele ramo. E outra coisa, extinção de pinheiro hoje, não vendo pequenos agricultores, talvez, esses preservam. Como o Rosa estava falando ali, se o vento derrubar um pinheiro, você não pode tirar, se é denunciado, vai lá e multa, não pode mais tirar, não pode mais mexer. Mas tem gente que compraram terreno inteiro. Ele desmatou até em cima do riozinho que tem que passar por meio do terreno. E está lá. E não fizeram nada. Fizeram. E nós pequenos, nós de Bom Pinheiro, infelizmente, é um multado. As nossas ações via Universidade dos Curitibanos aqui na região, elas vão ter uma continuidade agora nesse próximo ano e no próximo. Enzo, mestrando aqui, que vai dar continuidade a algumas ações. Uma das propostas, inclusive, é dados sobre a questão de sequestro de carbono dessas áreas. Então a gente possivelmente vai ter esses dados nos próximos anos, pelo menos. Então todas aquelas parcelas que foram levantadas, que a Natália comentou, nos agricultores, os dados vão ser usados também para essa temática do sequestro de carbono. Vamos seguir por aí. Acho que a questão da Câmara Técnica ela é bem importante e relevante, e assim como o CIPAM, tudo aquilo que foi comentado aí, são iniciativas importantes de serem retomadas e encaminhadas. Então amanhã a gente espera vocês lá para participarem das nossas oficinas. Lembrando que a gente tem a oficina de inventário participativo junto com a Gisele Mioto, está aqui, o Antônio, a oficina de tipos e usos de pinhão com o seu Silvino, que é o pai do Jason. Com a dona Sara, nós vamos ter a oficina de café de pinhão. Vou dizer para vocês vão provar e fica bom, certo? E paçoca de pinhão, a paçoca de pinhão tradicional, serrana. Essa conversa vai ser costurada por música também. E uma invernada artística, porque se não for para dançar, a gente nem vem, certo? Então amanhã durmam bem, porque amanhã vai ter muita festa e muita prosa.
Obrigada.